e todos, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao projeto Narrativas em Volta do Fogo. Esse é um projeto realizado pela Universidade Federal do Cariri, juntamente com o Centro Cultural Banco do Nordeste. Eu sou o Thiago, eu sou o coordenador desse projeto, né? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir algumas solicitações a todo o público, né? Aqui a gente é um projeto que ele tenta subverter a lógica acadêmica de palestras que a universidade em geral oferece, né? Então, nós estamos aqui hoje, né, reunidos para escutar a Mãe Maria, né? Então, é uma roda de escuta, não haverá debate após a escuta da Mãe Maria. Isso faz parte do conceito do projeto, que é justamente para que nós possamos sair daqui tentando digerir todas as palavras que nós vamos escutar da nossa convidada, né? Pediria a todas e todos que ou desligassem o celular ou deixassem no silencioso e, se for atender, se retirar da roda para não atrapalhar, né? Aqui a gente está propondo um espaço de concentração dentro da cidade, né? Assim, como se fosse algo parecido mesmo com um ritual. O projeto ele já está na sua segunda edição. Nossa primeira edição foi no mês passado com o Abdoral Jamacaru na Refesa. Esse ano, nesse mês, nós estamos fazendo com a Mãe Maria, né? No mês de maio a gente escuta outras Marias, né? E no mês que vem também, em junho, dia 22 de junho, vocês já podem agendar, vai ser num domingo, né? No mesmo horário, mas na Refesa nós iremos escutar o Wilson, que é conhecido como Wilson do Rosto, que é o antigo proprietário do Rosto, um bar histórico na cidade do Trato, por movimentar a cena cultural na década de 70, 80. Como eu falei, o projeto ele não é não é uma palestra, é um momento de escuta. Vocês podem ficar à vontade para se deitar, para ficar descalço, para ficar em pé, assim, tipo, aqui a gente prega a não disciplinarização do corpo, né? Então o corpo ele pode ficar no máximo à vontade, que ele puder ficar no colo da namorada, do namorado, né? Assim, podem ficar bem à vontade. E só para concluir esse projeto, como eu falei, eu sou o coordenador, mas é uma grande equipe que participa, né? Assim, no Centro Cultural do Nordeste a gente tem o apoio do Enoque, né? Que nos ajudou com toda a infraestrutura. Na universidade ele é um projeto que compõe um programa chamado Paideia, Cidade Educadora. Ele é um projeto de extensão e de cultura, e que a gente tem uma equipe de bolsistas e voluntários que estão aqui hoje, a Sawane, a Érica, o Ínio, o Rodolfo, mas também tem o Felipe e o Cícero, que não puderam estar hoje aqui conosco, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a gente conseguiu fazer uma coisa que há muito tempo eu gostaria de fazer, que era trazer a Mãe Maria, que é uma militante pela liberdade religiosa aqui no Juazeiro, para vir falar em frente à Igreja da Matriz, que é um símbolo do catolicismo aqui na cidade, né? Então acho que a gente tem um bom exemplo do que é a diversidade religiosa nessa cidade, né? Então, sem mais delongas, com vocês, a Mãe Maria. Boa noite a todos. Eu sou Mindandereci, sou do Candomblé, e hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha vida, como o Thiago falou, contar um pouco da minha vida para vocês. E estou aqui. Olha, eu sou de Brejo Santos, nasci em Brejo Santos, me criei em Palmirim, né? A minha mãe, ela foi uma rezadeira. Até esse tempo, eu não entendi o que era candomblé, entendeu? Então, eu vivi aquela vida vendo aquele povo rezando
E eu procurava saber por que eles rezavam e eu não sabia o que era. Fui crescendo, né? E aí fui procurar o que era o candomblé. Só que eu não encontrei, eu encontrei a Umbanda. Aí fiquei na Umbanda muitos anos, sempre procurando um candomblé, não encontrava, até que um dia eu encontrei o meu primeiro pai de santo. Ele é de candomblé, era um bandista e candomblecista, ele. E comecei a viver no santo. Foi aí onde eu comecei a minha vida, fui conhecer a minha vida, fui conhecer o que era o candomblé. E o candomblé não é só um culto, não. O candomblé é para viver, para fazer algo de bom para as pessoas. Não é só para dançar, né, vestir roupas bonitas, não. O candomblé, ele é para ajudar a quem precisa. Eu hoje tenho minha casa, né, vivo lá, a minha vida é lá dentro. A minha vida é o candomblé. A minha casa não é só para toque. Eu recebo as pessoas que necessitam, ajudo a quem precisa, né? E sempre eu estou ajudando a todos. Eu sou de Oxum, um Xangô. Meu pai Xangô, que a fogueira simboliza ele. E estou aqui para dizer a vocês o seguinte, que o candomblé não veio só para, não foi para fazer o mal para ninguém. O candomblé, ele veio para ajudar. Porque essa história que as pessoas dizem que o candomblé, a Umbanda, eles veio para fazer o mal para as pessoas. Não, gente. O mal, ele já vem feito. Não precisa nós fazer. O que nós temos que fazer é o bem. Ajudar o próximo. Ajudar quem precisa. E eu faço isso. Tenho meus filhos. Esses daqui são meus filhos. Tenho meus amigos. E o que tiver precisando de mim no meu alcance, eu sempre vou ajudar. Aí, como voltando ao assunto da minha mãe, ela era uma rezadeira, rezava, no tempo dela, não existia médico, ninguém conhecia médico. Por quê? Nós morávamos num sítio, muito pobre as pessoas, e eu via ela rezando, ela curava aquelas pessoas. Ela rezava, fazia parte das pessoas, aquelas mulheres que pagavam neném, que dava trabalho, ela ia, rezava, fazia aquelas rezas e resolvia, né? E o meu sonho era trabalhar, era viver essa vida, só que eu queria diferente, entendeu? Até que eu procurei, encontrei, fui viver minha vida. Hoje eu sou de nação Jeje, né? E vivo fazendo tudo aquilo que eu sempre sonhei, né? E hoje eu tenho uma caminhada que eu faço contra a intolerância religiosa. Já fiz a 5ª caminhada. Carlas sempre me ajudou. Essa daqui, que é minha filha, é uma Yalorixá também. Essa daqui é Erlânia. E sempre eles me ajudaram nessa caminhada, que é uma caminhada longa. Não pense que essa vida que eu procurei para mim foi fácil. Hoje está mais fácil. Mas no começo foi muito difícil. Existia o preconceito. A gente não podia tocar. Eu via meu pai de santo para ele tocar. Não podia tocar um tambor. Porque se eles tocassem tambor, a polícia batia em cima, fechava aquela casa, levava as pessoas presas. Os filhos da gente não podiam chegar numa escola e não podia dizer que a mãe dela ou dele vivia na macumba, como eles falavam antigamente, né? E existia aquela história, fulano é macumbeiro, né? Hoje não, a macumba é um toque. Não existe macumba, existe candomblé, umbanda. E aquelas crianças,
era muito maltratado. O filho de outras pessoas não podia chegar perto dela, porque se chegasse, os pais não aceitavam. Por quê? Porque ele era filho de um macumbeiro ou de uma macumbeira. Olha, quando eu me entendi de gente dentro do espiritismo, se tocava com a porta fechada, ainda tinha outra pessoa pastorando lá fora, para quando a polícia vir, avisar, porque eles quebravam tudo. Um tambor não podia ser rufado, porque se rufasse, era pior. Levava preso, apanhava, entendeu? Eu tenho muito exemplo dessa vida que eu tenho, que graças a Deus hoje eu tenho uma vida espiritual. Agradeço primeiro a Deus, e eu acho que o esforço meu, dos meus amigos, dos meus filhos, nós hoje temos uma vida no espiritismo bom, que nós podemos viver, que nós podemos botar nosso filho na escola. Eu tenho meus netos que eles estudam, mas eles não escondem. Minha vozinha, eles me chamam minha vozinha tem um candomblé. Eu faço parte do candomblé da minha vozinha. E hoje, até hoje, eles não sofreram nenhum preconceito por causa disso. Mas não existia isso de primeiro. Nem a gente tinha o direito de chegar perto de outra criatura e dizer assim, eu sou da Umbanda. Não podia não, porque nós era menosprezados por isso. Por quê? Porque o que importava era a religião que nós vivemos aqui, entendeu? Mas todos nós temos o direito de procurar a sua religião, não importa ela qual seja, importa que você viva a sua religião, respeite sua religião e respeite a minha. Porque se você respeitar a minha, é claro que eu vou respeitar a sua religião. E há muito tempo teve umas confusão, chegava gente na casa do meu pai de santo, aconteceu, porque ele era vizinho, ele trabalhava, fazia as coisas dele, e tudo que acontecia no vizinho, eles achavam que era meu pai de santo que estava fazendo. Mas não, gente, não precisava isso. Ele não precisava disso. Até chegou o ponto disso aconteceu pior com ele. O próprio vizinho chegou e matou ele. Porque ele não tinha prova que meu pai de santo tinha feito isso, mas eles achavam que era. Porque morava vizinho, porque ele fazia os trabalhos dele, tocava. Então eles achavam que tudo de ruim que acontecesse, Tiago, era eles que faziam. Mas ele não fazia nada disso. Até que um dia ele tirou a vida dele. Sem nenhuma prova, sem ninguém dizer assim, apontar e dizer assim, foi fulano que fez isso, que nunca aconteceu nada lá na casa dele. Hoje nós podemos tocar com a porta aberta, chamar nossos convidados. Nossos convidados podem ir em nossa casa, ser bem-vindo, nós abrir a porta, ele tem o direito de botar um carro, um transporte dele na porta. E isso aí, ele quando sair, ele pode ter certeza que está lá do mesmo jeito. Mas há uns 30 anos atrás, não existia isso não, gente. Nós, para ir, nós tínhamos que se esconder. Era escondido que nós ia mesmo. Era na palma que nós tocava. Meu marido, ele teve uma doença muito grande, passou 3 anos prostrado. Eu não sabia como fazer e nem sabia o que ele tinha. Até que um dia eu cheguei, fui morar numa casa e pro meu destino, bom, não foi ruim. Tinha um terreiro vizinho à minha casa e eu não sabia o que era. Ele tocou, a mulher tocou à noite. De manhã ele chegou na minha porta e disse assim, seu esposo está bem? Eu disse, não. Ele disse, olha, eu trabalhei essa noite e eles deixaram um recado que eles davam 7 dias para ele morrer. E eu me apavorei porque eu não sabia o que era. Eu não tinha coragem de levar ele, mas a precisão fala mais alto.
Levei ela curou ele, né? Porque de primeira a gente curava, chegava, aquela mãe de santo ou aquele pai de santo, ele tinha que curar na hora. Não era dizer assim, vem amanhã, eu vou jogar um búzio, eu vou jogar um baralho, entendeu? Não, era com os espíritos mesmo. Chegava e dizia assim, você tem isso, isso e isso, e vamos curar. E ele curou 3 anos que ele vivia prostrado. Curou ele, foi aonde eu comecei a viver nessa vida que eu tenho. Porque eu mesmo tive um exemplo. Meu marido ficou bom. Levei ele para essa mesma casa. Lá ele se iniciou na Umbanda, que ele é umbandista. Meu marido, ele não é do candomblé, ele é umbanda. E ele foi iniciado lá, ficou bom. E hoje ele é feito na Jurema, né? Ele é um pai de santo na Jurema. Eu não sou, ele. E ele ficou bom. Mas por um pouco tempo, porque logo eu resolvi ir embora. Vou-me embora, não quero essa vida. Vou embora. Fui para São Paulo. Quando eu cheguei lá, começou tudo de novo. Voltei, em São Paulo mesmo, eu tive que procurar outra casa, para ver se ele ficava bom. Quando eu cheguei lá, eles mesmos falaram comigo e disseram, volte para de onde você veio e vá cuidar do que você tem, porque não adianta você fugir. E eu voltei, quando eu cheguei, resolvi, eu digo agora, eu vou viver minha vida espiritual. Fui para a casa do meu pai de santo. Lá eu vivi 17 anos. Até ele fechar a casa dele quando foi obrigado. Quando ele fechou, quando acabou tudo, eu botei na minha cabeça o seguinte. Eu agora vou tomar de conta da minha vida espiritual, eu mesma. Abri minha casa. Tenho minha casa aberta, né? E na minha casa, é uma casa que eu sempre procuro ajeitar aquelas pessoas que chegam precisando. Na minha casa entra muito louco, as pessoas chegam loucas dentro da minha casa. Eu não vou expulsar não, gente. Por quê? Só porque eu sou boa e ele é louco? Não, vamos cuidar. Vamos fazer algo para ver se ajuda. E hoje eu tenho um filho meu que era louco. Hoje ele vive dentro da minha casa. Graças a Deus, a minha mãe Oxum, meu pai Xangô, eles vivem bem. Bem de saúde. Trabalha. Tem sua vida. E isso é tão bom quando você pode ajudar a quem precisa. Por quê? Porque se você tem uma pessoa perto de você que necessita e você dá as costas, gente, isso amanhã, o remorso vai falar alto com a gente. Então, se nós encontrar uma pessoa que precisa, vamos ajudar. Não importa a raça nem a cor. Porque a cor não influi em nada, minha gente. Eu sou negra, me orgulho de ser negra, né? Eu não sou da tipo pessoa, fulano chega, é branco, é negro, seja o que for, chega na minha casa, não é bem-vindo? É bem-vinda sim. Se chegar outra religião dentro da minha casa, é bem-vinda sim também. Por quê? Porque a religião nós não procura. Nós encontramos ela porque nós já nascemos com ela. Quer dizer, se o tanto que eu andei, o tanto que eu sofri com problema de doença com meu marido, até comigo mesmo, e eu não encontrei quem me ajudasse, então eu acho assim, que nós temos que ajudar a quem precisa, ser mais humilde, que hoje em dia, minha gente, as coisas não estão fáceis para nós. A humildade hoje em dia está tão pouco para a gente. Então nós estamos chegando a um ponto que nós não podemos nem falar alto com a pessoa. Aliás, no popular mesmo, nós não podemos nem cobrar outra pessoa. Porque nossa vida não está valendo nada para ninguém.
Tá, agora é a vez de nós se unirem, nós viver uma vida mais saudável, parar de confusão. Se nós achar, se uma pessoa, eu penso no meu modo de pensar, se uma pessoa, você chega num canto, uma pessoa está falando, não, saia. Porque se dois não brigam, um só não briga só. Então, é isso que eu tenho que falar para todo mundo. Vamos viver pela paz. A paz hoje em dia está pouca. E se nós todo mundo se unir e gritar a paz, vamos viver a paz, nós vamos viver melhor. Porque o que nós estamos vendo dentro de eu vou contar Juazeiro, que é o lugar que nós moramos. Aonde você chega, você encontra um adolescente usando droga, batendo na mãe, né? Eu tento ajudar eles, só que nem toda vida a gente pode ajudar eles. Porque o mundo está perdido com droga. A droga está acabando com o ser humano, principalmente com o adolescente. Se nós temos um filho ou uma filha, e ela é uma boa filha ou um bom filho, vamos agradecer todo dia a Deus. O bom, eu falo assim, todo dia quando eu me levanto, eu agradeço a Deus. Obrigada, meu Deus, mais um dia. E que Deus me dê paz para mim e minha família. Eu tenho 5 adolescentes, né, dentro da minha casa, são meus netos. Todo dia eu peço a Deus que Deus dê uma boa sina para meus filhos. E isso que eu sinto para meus netos, eu quero para todos os filhos dos outros. Porque você já pensou, parou para pensar vocês, uma mãe ou um pai, o quanto sofre, ver seu próprio filho apanhando de polícia, mesmo dos outros, morrendo. Minha gente, isso para uma mãe é triste. A mãe ou por um pai. Então, por que nós não ajudar, se nós puder ajudar eles? Porque às vezes nós só ajuda, não é só com dinheiro não. E o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo para nós. A união às vezes vale mais do que o dinheiro. Se todo mundo pensasse assim, gente, meu vizinho, o filho dele está dando trabalho, vamos dar um conselho a ele por bem? Isso é uma união. E muitas vezes um conselho bom, ele vale mais do que muito dinheiro. Porque nem tudo o dinheiro compra. Nem o dinheiro não compra melhor, o dinheiro não compra felicidade. Se o dinheiro, para você ter uma ideia, se o dinheiro não compra felicidade, por que que ele vai comprar a vida do ser humano? Não, de maneira nenhuma. Então, nós deveríamos fazer o seguinte, pensar mais. Essa caminhada que eu faço, eu digo, é contra a intolerância religiosa. Mas eu falo mais assim, essa caminhada que eu faço é pela paz. É tanto que eu peço a todos que vão de branco, Carla mesmo sabe disso, nós vamos de branco. Nós vamos pedir a paz, nós saímos na rua. Essa luta minha, sair para a rua, foi por causa disso mesmo, do preconceito. Porque não existia... Dentro de Juazeiro, as pessoas não conheciam o que era Umbanda, nem quem era o Candomblé, e já existia assim. Só que era no fundo de quintal. Ele não tinha coragem de sair à rua. Por que que ele não tinha? Porque já vivia o passado, né? Ele já vivia um passado que ele já temia a sair para a rua e ser espredejado. Quando eu queria fazer a lavagem da escadaria, que eu não consegui, isso não vem ao caso agora, então eu ajuntou Carla, meus filhos, o Grunec nesse tempo, não era Carla, era do Grunec. Nós fomos resolver esse problema. Não deu certo, aí vamos fazer a lavagem da... Já que nós não podemos lavar a escadaria, nós lavamos a igreja, os pés de Padre Cício, que era a igreja, na Praça Padre Cício. O primeiro ano foi difícil, porque quando eu saí com meus filhos, eu imaginava tudo. Eu não sabia o que ia acontecer com nós. Se nós ia levar pedrada, se nós fosse vaiado, se eles proibissem da gente sair na rua, porque eu já tinha enfrentado outro problema. Então, nós foi com a cara e a coragem, Carla, Diego,
ela, que Erlane, essa é a minha filha, meus filhos, todos eles foram comigo, que todos acompanhou ao meu cortejo desde o começo. E nós foi, levamos pouca gente, levamos. O único pai de santo que foi, mas nós, ele se escondeu, porque ele imaginava que eu ia ser espredejado. Acho que ele pensou assim, não, vamos deixar logo ela levar as pedradas, se ela não levar eu vou sair, eu também vou me apresentar, né? Porque aí também, isso aí também, né? Não dava para ele ter ido mais eu, porque se não levasse as pedras não era nós dois. Mas ele não quis, achou que minhas costas aguentavam mais pedrada. Mas tudo bem, eu digo, vamos esperar o próximo ano. As mesmas coisas. Eles não vinham. E os que vinham, eles vinham vestidos de roupa normal, que era para não ser conhecido. Olhava para a Rua São Pedro e dizia, meu Deus, se pegarem meus filhos, quiser, se for para pegar meus filhos, me pegue, porque eu que estou sendo atrevido, não meus filhos. Eles já estão sendo um escudo para mim, né? Foi para encurtar, o ano que eu tive mais sucesso com a minha caminhada foi da quarta, foi Carla. Da terceira, não foi? Terceira em diante, a gente já começou, as pessoas já começaram a acompanhar a gente. Esse ano que a gente fez, para mim, eu acho que a gente bombou nessa caminhada. Porque foi muita gente sofrendo preconceito, gente fazendo, como é que diz, besteira, que se não vê um caso, já passou, né, de outra religião. Mas a gente não baixou a cabeça. Porque tudo que nós tem na vida, nós não podemos fazer, é o que nós nunca devemos fazer, é baixar a cabeça. Se um de vocês, ou eu mesmo, tiver um problema, hoje, gente, vamos levantar a cabeça que amanhã é outro dia. E Deus não vai castigar nós todo dia, não. Ele sempre, eu costumo dizer, que Deus dá um problema a nós, para nós poder lembrar que ele existe. Porque você vê que quando você está com uma dor, você fica todo o tempo, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas quando você não está, ninguém vai gritar, ai meu Deus, porque só na hora que nós precisamos. Então, o que nós temos que fazer é isso. Eu acho que eles fazem mais com a gente, é isso, que é para ver se nós se lembra um pouco que o problema existe. Então, eu acho o seguinte, a gente sofre hoje, tem um problema hoje, amanhã nós temos tudo a solução daquele problema. É só nós parar e pensar e dizer assim, amanhã é um novo dia. Quando levantar, agradecer, obrigada, meu Deus. Mais um dia que Deus me deu. O dia da manhã é escuro, né? Nós não sabemos amanhã o que vai acontecer com a gente, porque se nós soubéssemos, nós já começávamos a morrer de hoje, né? Se nós tivéssemos uma certeza que nós fôssemos morrer amanhã, nós fazíamos tanta barbaridade, uns faziam, outros morriam antes. Mas Deus é tão bom que foi uma coisa que Ele não deixou para nós. Foi esse dom de saber o dia que nós vamos morrer. Para nós não fazer tanta besteira, né? Porque o ser humano já sabe como é que é, né? Nós sempre temos um deslize na vida. E isso é o bom da nossa vida, é ter um deslize. Porque se nós viver só uma vida boa, maravilhosa, não prestava também. E se nós só sofresse também, nós nunca ia dar certo para a nossa vida. Nós temos que ter altos e baixos. Nós temos que ter o sofrimento e a alegria. Porque a alegria cobre o nosso sofrimento, né? Tem gente que vive uma vida, por mais que ela seja triste, tenha seus problemas, tá todo mundo, toda a vida ele está feliz. Eu já sou o contrário. Eu sempre sou aquela pessoa fechada, que eu não sei viver dando risada, com toda hora cada um tem sua natureza, né? Mas eu acho bonito quando as pessoas, mesmo sofrendo, ele está ali, feliz, mostrando que tem uma esperança de se levantar. Não é tão bom, né, a gente ter um dia feliz com a gente, né? Um casal bonito, um casal feliz, que diz assim, amanhã é outro dia. Se nós passamos por um problema hoje, amanhã nós vamos ser felizes, nós vamos superar todos os nossos problemas. E amanhã nós estamos felizes, né? E é assim, minha gente, que nós vivemos. O candomblé, ele também tem, às vezes uma pessoa me disse assim,
Ah, se você é do candomblé, por que você não adivinhou que ia acontecer isso e isso com você? Minha gente, isso não existe. Nós não temos nenhuma bola de cristal na nossa vida dizendo assim, olhe, se ajeite que amanhã vai aparecer isso e isso com você, ou bom ou ruim. Não. O candomblessista, um bandista, ele nasce, ele morre, como todo mundo. Porque se seria muito bom, porque eu sou do candomblé, eu não vou morrer. Essa é essa. Isso não existe. Quando aconteceu um problema na minha casa com uma filha minha, filha de santo, as pessoas chegaram, teve gente que disse assim, por que tua mãe não adivinhou que ela ia morrer? Porque Deus não me deu esse dom, né? Deus me deu o dom. Certo, muitas vezes acontece aquele problema e os orixás, eles avisam pra gente, entendeu? Avisa. Mas só que o ser humano, ele é teimoso. Em si, ele é teimoso. Se você chegar e dizer assim, fulano, tenha cuidado, pode acontecer isso e isso, que nada, não vai acontecer não. E acontece. Depois de acontecer, tá sem jeito. Mas ainda cobra, viu? Ainda cobra da gente. Porque acha que a gente tem que fazer tudo. Tudo que você possa imaginar, tem que ajudar, tem que ajeitar. Eu sempre costumo ensinar meus filhos o seguinte, ensinar eles a viver a vida deles. Seguir o caminho deles. Cuide do que vocês têm, mas viva. Porque nossa vida não é tão longa, não. Nós temos uma vida e Deus é quem sabe o dia da gente. Então nós temos que cuidar. O santo, minha gente, ele não cobra de nós a vida nossa, não. O santo, ele cobra tão pouco de nós para ele, que é tão pouco que dá para nós viver nossa vida, viver a vida do santo e dá tudo certo. Porque o santo cobra o quê? O dia dele, o dia do santo dele, a sexta-feira, que é dia Oxalá, né? Só 2 dias. Os outros dias, tudinho, fica para o filho se divertir, brincar, fazer o que ele pode. Não viver fazendo o que não deve. Eu costumo me dizer a meus filhos o seguinte, que nós não pode viver uma vida envergonhando seus próprios pais, porque eu tenho adolescente na minha casa e eu estou sempre na cabeça deles. Que eles têm que pensar no dia da manhã, não envergonhar seus pais, nem a si próprio, né? Porque quando a criança é um adolescente, ele não pensa 2 vezes, não. Quando um chega assim, vá, eu dou um conselho a meu filho, o meu neto, e pedir a ele que não faça isso. Mas chega um coleguinha e diz, teu pai ou tua mãe é careta, vamos fazer assim, assim que nós temos que viver. E muitas vezes ele vai. Muitas vezes ele vai. E termina se desmantelando. E quando se desmantela, meu amigo, é difícil para nós consertar o defeito. Muito difícil, porque dentro da minha casa nós temos experiência de um adolescente que nós estamos lutando contra tudo e contra todos para nós consertar ele. E nós, até agora, nós não estamos conseguindo. Porque ninguém vem me dizer que é o santo, não. É não. É a natureza ruim mesmo. Nasce com aquilo dali, nós não tem como consertar, não. Só pedir a Deus o que nós temos que pedir. Pedir ao Oxalá que ele proteja aquela criatura ou aquelas criaturas que necessitam de ajuda. Porque nós só temos o direito de fazer o que o santo, ele mostra pra gente o que nós temos que fazer. Só que nós faz por eles. Mas eles têm que ser ajudados também. E é por isso que eu estou vendo muito adolescente aqui, uns adolescentes que estudam, que tem uma vida
toda pela frente. Viva a viver a vida de vocês, porque o dia da manhã espera a todos, a todos os adolescentes e a nós também, que nós temos o direito de viver também. O pouco que resta para nós temos que viver, sem ter aquele problema de dizer assim: amanhã eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Nós sabemos o que vamos fazer na nossa vida, contanto que nós aprendamos a viver. Minha mãe, ela dizia assim, que rezava naquelas criaturas, por quê? Porque não existia um médico para curar eles. Existia aquele remédio. Quando eu era moleca, eu via chegar, minha mãe chegar na casa dela, aquelas criaturas com o pé quebrado, uma mão quebrada, para a mãe curar. E eu imaginava assim, como? Se o osso está quebrado, como é que ela ia curar? E olha, ela curava. Demorava um pouco, é claro. Ela rezava, ela tinha uma reza que ela rezava, costurava aquela, uma agulha, uma folha, ficava costurando 7 dias. Passava um remédio, chamava genipapo, e curava aquele osso, sarava. Demorava um pouco, é claro, né? Mas dor de cabeça, minha mãe rezava com aquela garrafa, aquele pano na cabeça. E eu dizia assim, não, eu não quero isso para mim. Porque era muito, eu achava muito lento aquilo, eu queria mais. Porque o ser humano é assim, quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. Mas minha mãe viveu a vida toda assim. A minha família todinha era rezadeira. Eles foram rezadeiros. Por quê? Eles nunca tiveram o direito e chance de procurar um terreiro para se curar, para se tratar, para ser um bandista, mesmo ser um bandista, mas um bandista que pudesse se cuidar. Ele não tinha esse direito, porque não existia. Existia o rezador, o curandeiro, até mesmo o charlatão, que eles chamavam. O charlatão era aquele que fazia aquelas garrafadas, né? Fazia aquelas garrafadas para as pessoas tomar. E olha, de primeiro eu achava que aquele chamava charlatão, eu achava uma coisa que era tão grave. Não. Hoje eu entendo, o charlatão é aquele que teve o dom de fazer um remédio para curar vários tipos de doença que o médico não cura. Tem doença que pode ir para a medicina, o tanto que for, gasta o tanto que gasta, mas não cura não. Vai atrás da gente, a gente cura. Quando eles vêm atrás da gente, muitas vezes, eles já têm gastado tanto que não tem mais nada. Aí chega, ele vai fazer o quê? Vai deixar morrer? Não. Nós temos que ajudar aquela criatura. Já gastou mesmo o que tinha, mas morrer, a vida do ser humano vale tudo. E nós cura. Faz tudo que nós puder. Nós vive lá dentro. Nós ajeita aquela criatura. Faz tudo para ele sair dali, sair mais vivo. Querer viver novamente. Gente, no começo da minha vida, nessas coisas, a primeira pessoa que eu curei foi uma criaturinha nova. Ela chegou lá em casa, que você não conhecia, ela chegou nos braços. O marido dela trouxe ela no braço, bem novinha ela. Sentei ela no meio da sala, que era o meu barraco era pequenininho nesse tempo. Era até alugada a casa. E eu sentei ela lá dentro, chamei essa menina para segurar ela. E eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Quando ela se levantou-se, quando eu terminei, aliás, ela olhou para mim e disse assim, eu tô morrendo de fome. Porque ela não comia mais, ela não dormia, ela não andava. Aí foi que eu vou ajeitar, fui dar comida a ela. Hoje ela é bem, hoje ela já tem 2 filhos. Eu acho que ali foi o meu primeiro exemplo. Que eu botei na minha cabeça que um dia eu ia poder ajudar as pessoas na maneira que eu podia ajudar. Nem tudo, porque ninguém é Deus.
Deus é quem é sobre tudo. Mas Deus dá os dons para a gente, para que nós possamos ajudar a quem precisa. Você podia falar um pouco da diferença da Umbanda e do Candomblé? Vou passar para minha menina. Ah, falar, pessoal. Fala aí, pô. Boa noite a todos e a todas. Dentro de religião de matriz africana, eu me chamo Miofadoji, sou filha de Ominandereci, essa é minha mãe. E minha avó é umbandista, minha mãe é umbandista e nasci nesse berço, graças a Deus e os orixás e os caboclos. Mas todos os problemas que eu tive, hoje eu não vou falar de mim, vou falar do que eu acompanhei de Ominandereci. E no começo era Maria de Xangô, quando a conheci. Dona de um bar, o marido com rancenia. Sofreu muito para tomar de conta dos filhos, pagar aluguel dessa casa, que era até então um bar. O pai de santo dela, chamado Zezé Homem, de bandeiro, quem deu o dinheiro para ela comprar as bebidas, para fazer o mancuzá, feijoada, a buchada, que era bem conhecido, a buchada de Maria de Xangô, né? Era no bairro lá no Rumeirão. E batalhando para ganhar o pão de 2 filhos que ainda menor ela criava. E eu conheci ela só passando por trabalho com 11 anos. Eu comecei a trabalhar, passava por ali, mas não tinha nenhuma intimidade. Minha irmã já andava lá nesse bar, já brincava lá com eles. E sofreu muito. Já andava nessa casa de umbanda, ele tratou dela. Com o tempo, quando eu conheci o filho dela, que hoje sou casada com ele, a gente começou a se conhecer, comecei a frequentar a casa do Zezé Homem. E não sei se vocês conhecem que banda, Toque de Exu, fui um Toque de Exu lá. E eles estavam lá, um fato que eu achei surpreendente para mim, eles estavam lá tocando para Exu e de repente a Chico Foguinho, o nome de uma entidade, falou assim: vamos fazer um trabalho que está acontecendo uma demanda, uma coisa. E eu não tinha costume, eu era só de umbanda, de uma casa de umbanda. Aí eles começaram a tocar fogo em tudo lá. Menina, eu me encostei assim na parede. Aí as pernas começaram a pesar. E aquilo pra mim me assustou muito. Gente, final da história. Eu nunca mais fui. Nunca mais fui, era uma coisa deles. Eu não entendia por que eles aceitavam aquilo tudo, que eles queriam aquilo tudo, mas era o jeito, o modo que eles aprenderam a trabalhar e se defender do que eles achavam que era o inimigo, né? Então, o que aconteceu depois dali? Ele, com esses vizinhos, o fato que ela falou aqui, um desses vizinhos acreditavam que ele fazia feitiço para ele. E um dia ele bebe, no dia do aniversário dele, que ele vinha andando na rua, chamou ele foi até a ele, e minha mãe estava com ele, e deu 2 disparos nele, que ele faleceu, e ela ficou sem casa. Já tinha um costume com aquilo. Na época eu estava morando em Brasília, ela tinha muito apego com ele, foi até lá. E lá em Brasília, onde eu já estava com problema espiritual por ter me afastado da religião, a gente começou a conversar. E eu disse: mãe, nesse tempo, mulher, eu chamava ela de mulher, eu disse: mulher, abra uma casa. Aquele povo lá da casa de Zezé vai tudo seguir a senhora. A senhora faça isso.
Ela veio embora, em seguida eu vim. E a gente começou, ela comprou uns terrenos. Comprou não, minto. Ganhou no tempo, esse Zezé tinha deixado um terreninho para ela. Desse terreno ela, com um milagre, não sei o que foi que aconteceu, que ela fez mais. E construiu uma casa de umbanda na época. Não era candomblé. A gente tocava umbanda só ela, eu, a minha mãe de sangue, né? E um amigo que, ao contrário do que eu disse para ela, os filhos de Zezé, os amigos que andavam na casa dela, não foram nenhum, né? Ficou só a gente. E em seguida lá, eu disse outra opinião minha. Mãe, vamos para a rua, nós morávamos no aeroporto, lá na Vila São Francisco, de lá para dentro, ninguém nem achava a gente. Vamos para a rua, que esses povos não vieram para cá porque é longe. Gente, ela me escutou, vendeu tudo, viemos para a rua, pagar aluguel de novo. Aí ela aluga uma chácara, aí a gente começa a se envolver numa casa de candomblé. Né? Meu esposo já era de candomblé, ela já tinha dado uma obrigação em candomblé, e a gente começou a tocar. Daí, teve a necessidade dela dar outras obrigações. A gente conheceu esse sacerdote que a gente está hoje com ele, né? Que é o pai Fernando e o pai Bobô. E Mãe Maria se mostrou uma guerreira para mim. Até hoje a gente tá junto. Passei por esse fato dela com Maria Padilha sentada. Na época não tinha buzo. Chegou essa mulher nos braços. E eu olhei assim, eu digo, essa daí não se levanta mais nunca. Se levanta não. Porque ela não andava. As pernas eram pernas de aleijado mesmo. Umas pernas assim, feias, sabe? Inchada, uma coisa horrível. Aí Maria Padilha disse, minha moça, escreva garranche, que ela dizia garranche, o que eu vou dizer a vos. E eu comecei a escrever. E ela pediu galinha, pediu vela, pediu farinha, pediu azeite de dendê e uns pratos, umas comidas secas, que é feijão, era favas e um monte de coisa. Até então não entendia pra quê. E a mãe da menina desesperada, que hoje vende peixe, ela trabalha vendendo peixe. Arrumou rápido demais essas coisas. E trouxe. E mãe mesmo, já não Maria Padilha, fez esse sacudimento nela, que é uma limpeza de corpo que a gente tem dentro da nossa religião. E graças a Deus, e os orixás e a Maria Padilha, deu certo. Assim que ela terminou, ela já conseguia se levantar e o marido, assim, meio apreensivo, conseguia segurar, assim, né, nas pernas dela. Foi passando os dias, mãe disse assim, traga uma vela sempre no dia do seu orixá. Eu acho que era na quarta-feira. E ela passou a trazer. No começo a mãe trazia. Depois ela mesmo ia levar essa vela. E é um fato que a gente tem contato com a pessoa. Ela mesmo um dia a gente pode se reunir de novo e ela contar para vocês um dos fatos que aconteceu na nossa casa. O primeiro, tivemos muito. Não sei se vocês conhecem a religião de matriz africana. Eu gosto de conversar, quando a gente troca ideias, assuntos, vocês perguntam o que não entendem. Mas nós cultuamos a força da natureza, a energia da natureza. Nós acreditamos que cada um de nós, dentro de nós, existe um orixá. O que é esse orixá? É a natureza que cada um tem. Diferente, um é de Ogum, um é de Ansan, de Jangô, Xangô, Iansã, né? Oxum. E cada um de nós, para nós de candomblé, temos uma natureza. Umbanda, diferente de nós, pensam em caboclos.
que são a cultura mais indígena, né? Eles acreditam nos ancestrais deles, né? Que se manifestam nas pessoas. Esse traz sua experiência de vida, esses cultos, essas rezas que eles têm, sementes que eles conhecem, né? Os banhos de ervas que eles conhecem, eles conseguem em manifestado em uma pessoa, passar isso ainda hoje. Por que acontece com menos frequência? Porque as pessoas hoje não se preparam como antigamente. Entendeu? Antigamente, esses índios, eles seguiam sua cultura como eram mandados. Eles vieram, né? Para cidade grande, perderam sua essência, acham hoje, muita gente dentro de candomblé, dentro de umbanda, se acham maior do que Deus, maior do que essa entidade, e não se preparam divinamente como deve ser. Nós de candomblé temos que, para fazer um ritual, a gente chama de preceito. Guardar o preceito. Não namorar naquele dia. Namorar é uma coisa bonita. Bonito e bom, né? Mas um dia só. Ao contrário deles, que eles guardavam muito mais. Eles se pintavam. Eles deixavam de fazer qualquer coisa para se sacrificar. Eles acreditavam naqueles deuses. Eles se pintavam com aquelas pinturas. Hoje não querem mais fazer. E nós, da casa do Ilhaxó Minandereci, ainda estamos tentando preservar esses preceitos. No dia do nosso orixá, nós vestimos branco. No dia de uma obrigação, a mãe de santo passa 21 dias sem namorar. E todos os que vão fazer parte da obrigação também. Sem falar do Iaô, gente, que é 90 dias. Viu? Alguém sabe o que é Iaô aqui? Não, né? Pronto. Eu digo muitas vezes que eu desconheço religião que passa por mais sacrifício do que religião de matriz africana. Porque vocês conhecem a história da águia? Que a águia tem um certo tempo da sua vida, tem que quebrar o bico, arrancar as asas, né? As unhas, e ir para longe para renascer, para poder continuar a viver. É uma escolha dela. Então nós de candomblé temos essa escolha, temos esse momento. Se nós queremos renascer para o orixá, todos nós aqui, para mim, sacerdote de matriz africana, temos uns orixá. A escolha é, você quer renascer dentro do orixá? Esse renascimento, gente, é uma abstinência. Você vai se livrar de tudo que você tem, sua vaidade, por 21 dias. Gente, a gente se livra dos cabelos, eu já fui raspada 2 vezes. A gente entra dentro do quarto, só pode, essa decisão para nós é bem semelhante. A gente passa 21 dias dormindo nela, dentro de um quarto, pintadinho de branco, com uma quartinha, não bebe água gelada, não usa creme nas axilas, não usa perfume, não usa batom, não usa brinco, só a roupa branca e pé descalço. E os aparamentos do orixá, que são brajado, mocã, senzalas. E ali vamos só refletir, conhecer o que é orixá, conhecer a terra do seu orixá, conhecer a reza do seu orixá, para que você possa pedir para ele, para que você possa, depois daquela camarinha, você se deitar na sua decisão novamente e rezar. Para que tudo de bom, que a gente se livre de todos os maus,
O orixá nunca vai fazer com que você viva mais ou viva menos. Mas quem tem religião, que segue religião, vive mais feliz. Vive mais feliz e passa essa felicidade para os outros. Todos nós temos que ter uma fé. Temos que acreditar em alguma coisa. Qual o sentido da vida sem fé? Para mim, nenhum. Então, nós conseguimos ter fé no orixá. Muitos têm fé nos caboclos de Umbanda. Que na nossa casa também tem um bandista. A gente tem esse espaço para essas entidades. Amanhã mesmo tem uma festa de preto velho, que são os escravos. Eles andam cacundinho assim, né? Porque apanharam muito, né? Você vê um velho que sofreu muito na vida, que pegou muita, tirou muita milho, cana, feijão na roça. Ele é curvadinho. Então esses preto velho, eles são curvadinhos. E se o médico tiver preparação espiritual, essa preparação que eu estou falando, essa fé, essa reza, essas velas, acender as velas, um copo d'água sempre limpinho, a dedicação que eles merecem para a nossa fé. Você pode chegar e perguntar a um preto velho qual foi sua história, o que ele viveu, o que ele passou. Você pode chegar a pedir um preto velho para que ele veja o que você tem dentro de você. Se você tem uma doença, se você tem um mal curável, um mal incurável, eles costumam dizer, até bonito eu acho que eles dizem, se o mal for de Deus, peça a Deus para lhe curar. Se o mal for feitiço, leva para as ondas do mar. Então são entidades que vêm com sua sabedoria. Sabedoria que ninguém vai nos tirar. Hoje tem muitas pessoas que pousam de sacerdote. Outros, quando eu cheguei aqui, poucos conheceram que eu era um sacerdote dentro de candomblé, dentro de religião africana. Porque a humildade faz parte da nossa religião. A humildade faz parte desse mundo que hoje a gente abre as portas para dar de comer a quem quer que seja. A gente abre as portas para receber o pobre, o rico, o branco e o preto. E tudo porque ela teve coragem, que é muito fácil de desistir. Porque os empecilhos são muitos. É muito fácil, Mãe Maria, Maria de Xangô ou Menina Dereci dizer, eu não quero mais essa vida, porque a gente tem que pagar por isso. A gente recebe nossos filhos, a gente recebe os amigos dos nossos filhos, lá nós faz comida para todo mundo, e nós comemos, e me pergunte de onde vem, porque nós não sabemos explicar. Nós não tínhamos nada hoje, e nós não vivemos de estar fazendo extorquindo ninguém, não. Pode perguntar a quem vocês quiserem. Não. Se precisar, a gente ajuda. Se precisar, a gente ajuda. O que a gente faz? Nós trabalhamos, dormimos pouco. Porque quando tem um iaô de obrigação na nossa casa, que é um iniciado, né, uma pessoa que vem para se iniciar, quando ele se inicia, a gente chama de iaô. É um iniciado dentro da religião de matriz africana. Então, quando ele vem para ser feito na nossa casa, esses 21 dias, a gente acorda 4 da manhã, reza até as 5 da manhã, dali ele vai tomar banho, banho de erva, viu? E volta para essa camarinha e vamos fazer chá para ele tomar, que detalhe, não é toda comida que come não, viu? Não bebe café lá dentro, é chá. Vamos fazer o chá, ele vai tomar com pão. E depois disso,
eu e os outros vamos trabalhar. Quem é que fica? Mãe Maria. Então, candomblé não é a brincadeira que o povo pensa que é dedicação. Essa Mãe Maria, eu convido a vocês de conhecer ela de perto, conhecer a vida dela, conhecer a nossa casa, que está sempre aberta. Se um dia quiserem saber alguma coisa de candomblé, sobre o orixá, quem é o orixá de vocês, procurem ela. E no que a gente puder fazer por vocês, a gente vai fazer. E gostaria muito que fosse outro tipo, um debate, que a gente pudesse conversar mesmo e vocês tirar as dúvidas de vocês dentro de candomblé. Mas para qualquer momento a gente está disponível. Obrigado. Boa noite. Tiago, quero agradecer a vocês, a todos que aqui estão presentes. Vá desculpando alguma coisa que vocês não gostaram. Mas é isso que ela falou e o que eu falei. É a única coisa que nós podemos oferecer a vocês. Porque dinheiro eu não tenho. E dinheiro não se dá, se arruma. E vocês não precisam disso. Vocês precisam de viver em paz. E que minha mãe Oxum, meu pai Xangô, aqui nós estamos aqui perto da fogueira, né, Tiago? E você, que proteja vocês, que ajuda os caminhos de vocês. Ilumine todos os dias a vida de vocês. Que Oxalá maior seja o guia de vocês e de nós todos, é claro, né? Que Deus abençoe a todos. E é como ela falou, se um dia vocês precisarem de mim, vá na minha casa, a porta está aberta para nós todos. Tiago, desculpando aí se você não gostou, viu? Mas é isso que eu podia te oferecer. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença de todas e todos, a Mãe Maria. Lembrando que o próximo Narrativas em Volta do Fogo será dia 22 de junho, na Refesa, às 18 horas, com o Wilson do Rosto, que era o proprietário do bar do Rosto, lá no Lameiro, no Trato, um bar histórico na década de 70 e 80, e ele vai contar um pouco sobre a trajetória de vida dele dentro da noite de Trato, principalmente, né? Então, todos convidados, e divulguem o projeto, que é um projeto idealizado pelo coletivo Mediação de Saberes, em Fortaleza. Ele aconteceu 6 anos em Fortaleza, e desde o mês passado ele chegou aqui ao Cariri, né? Aqui no Cariri ele tem a coordenação, eu sou o coordenador do projeto, através da Universidade Federal do Ceará, do Cariri, junto com o Centro Cultural Banco do Nordeste. Ele é um projeto de extensão e um projeto de cultura, né? E, enfim, muito obrigado e até a próxima edição.